Olá! Muitos tentam provar a veracidade desse livro. A gente já tem falado algumas vezes aqui no programa sobre devemos realmente acreditar nesse livro? Uma outra coisa que levantam por aí é que existiram outros livros que não entraram num cano bíblico, considerados apócrifos. Só que tem vários assuntos neste livro que mencionam estes livros que não entraram. Ora, o porquê que eles não entraram se são relatados algumas coisas no livro sagrado? Por exemplo, você quer ver o que está escrito em Judas, no capítulo 1, verso 14? Diz o seguinte: foi Enoque da 7ª geração a partir de Adão, quem há muito tempo profetizou isto a respeito deles. Olhem, o Senhor virá com muitos milhares dos seus anjos. E essa profecia que está dizendo aqui, que Judas está dizendo aqui, que Enoque profetizou, não é mencionado nada em Gênesis onde fala de Enoque. Porém, existe o livro de Judas que não entrou no cano bíblico. Ora, por que esse livro não entrou no cano bíblico? Isso será que não seria uma forma de tirar a credibilidade da palavra de Deus? Esta e muitas outras questões você acompanha agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Já começamos o programa Na Mira da Verdade e nos conectamos com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo espalhada por todo o nosso país. Obrigado pelo carinho da sua audiência, obrigado por você fazer este programa acontecer. Afinal de contas, são suas perguntas, são suas dúvidas, os seus questionamentos que são colocados à mira e respondidos à luz da palavra de Deus. Vamos começar o programa cumprimentando meu parceiro, professor Leandro Quadros. E aí, professor, tudo bem? Como é que passou a semana, amigão? Uma semana, meu amigo, muito agradável. Bom estar aí com você, bom estar com o nosso telespectador, ouvinte, internauta também. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Eu queria rapidamente aqui te mandar alguns abraços. Não são 300 não, né? Não, são 299 okay, só. Então manda aí, vai. Manda o que tem que mandar. Aqui, ó. Primeiro um abraço para o Júlio da Ambulância. Que isso, e Marlene Calisto. Ele é conhecido assim na cidade de Baixo Guandu, Espírito Santo. Ok. Tá bom? E para o David também, esse pessoal de Baixo Guandu que gosta muito do Na Mira da Verdade, que Deus abençoe e guarde vocês. Um abraço também para a Damares e o Rony, que trabalham numa loja comercial que eu conheci hoje também, que Deus guarde a vocês. Um abraço para a minha amiga Dani, que trabalha também na loja JB, Deus abençoe você. E para finalizar, um abraço para o Nelson Luperini, que mora em Guaraçaí, São Paulo. Que Deus guarde a todos vocês e muito obrigado pelo carinho que vocês têm para com o nosso programa. Ok, professor, eu também não posso deixar de mandar um abraço para os nossos telespectadores da Sky, canal 14, que acompanha a programação aí. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Você que está aí em qualquer lugar do Brasil acompanhando a nossa programação, obrigado pela sua audiência, viu? Um abraço também aos nossos ouvintes da rede de rádios Novo Tempo. Nós temos aí 18 emissoras espalhadas por nosso país e outras também que retransmitem a nossa programação. E você que está nos ouvindo, você que está nos escutando aí, muito obrigado também. Não deixe de participar, mandando suas perguntas pelo SMS ou se você está na sua casa, enfim, mande a sua pergunta por SMS, pelo blog, pelas redes sociais. Participe do programa mandando as suas perguntas, tá bom? Bom, nós vamos começar o programa falando desse assunto interessante. É uma pergunta que está lá no Facebook. Deixa eu ver aqui, o Facebook já sumiu. Mas a pergunta é a seguinte, professor. Existe uma profecia no livro de Judas referente a Enoque. Enoque fez uma profecia, só que na Bíblia, em Gênesis, onde fala de Enoque ali, não se fala nada dessa profecia. E nós sabemos que essa profecia está clara em um dos livros apócrifos. A questão é a seguinte, professor. Por
por que esses livros apócrifos não entraram na palavra de Deus, não entraram no cânon bíblico, sendo que existem várias referências no livro sagrado mencionando esses livros? O porquê de não entrar esses livros? Olha, essa é uma pergunta, Tito, que o nosso internauta do Facebook fez e que é muito importante e que vai nos ajudar a entendermos até mesmo a maneira como Deus inspira um profeta para ele disponibilizar uma informação a nós. Realmente, quando você lê aqui Judas, nos versos 14 e 15, você percebe aqui uma profecia de Enoque falando da volta de Jesus do dia do juízo final. Entretanto, você vai para o livro de Gênesis e você vê pouca informação sobre Enoque. Por exemplo, em Gênesis 5:24, você lê que Enoque foi levado vivo para o céu, né? Porque ele teve uma comunhão tão profunda com Deus que Deus decidiu levá-lo para lá. Agora, em Gênesis, não há o relato dessa profecia de Enoque. E esta profecia de Enoque se encontra numa obra apócrifa chamada Primeiro Enoque. Agora, por que essas obras não foram incluídas na Bíblia e por que esta citação foi incluída na Bíblia? Veja bem, os livros bíblicos foram formados tendo alguns critérios. Os livros foram reunidos tendo alguns critérios. Por exemplo, Esdras e Neemias, que eram escribas, você percebe que após Esdras e Neemias, nenhum livro mais entrou no Antigo Testamento. Eles eram profetas e, além de profetas, eram escribas. E tem livros na Bíblia. O que aconteceu? Eles fecharam a lista de livros inspirados sobre a inspiração de Deus. Já o Novo Testamento, você percebe que a igreja cristã primitiva passou a reconhecer alguns livros como inspirados. Você lê, por exemplo, ali em 2 Pedro 3, 15 e 16, que os escritos de Paulo eram considerados inspirados pelo apóstolo Pedro. E que critérios se utilizaram? Alguns critérios. Eles analisavam primeiramente se uma pessoa foi um apóstolo de Jesus ou pelo menos um aluno de um dos seguidores de Cristo. E se o conteúdo desse livro estava em harmonia com os escritos hebraicos do Antigo Testamento. Os chamados livros apócrifos, doutrinariamente falando especialmente, eles estão em total contradição com a Bíblia. Por exemplo, você vai para alguns livros apócrifos, não é? Como o 2 Macabeus, no capítulo 12, 42 a 46, não é? Ali ensina que é possível orar pelos mortos. Então você percebe que é um ensinamento totalmente antibíblico, não é? E que não está em harmonia com a Bíblia. Agora, por que algumas citações de alguns livros apócrifos, como por exemplo, esta citação de Enoque, encontramos na Bíblia, que é um livro inspirado? Pelo seguinte, Deus, amigo que nos acompanha, ele é um comunicador por excelência. E sendo um comunicador por excelência, Deus sabe que citação, que tipo de palavra utilizar para comunicar melhor a sua mensagem. Por exemplo, o Espírito Santo mostrou para Judas que esta citação que estava no livro apócrifo era verdadeira. Mesmo o livro não sendo inspirado por Deus, havia algo no livro que, se fosse tirado pelo profeta, iria facilitar a comunicação daquilo que Deus queria comunicar. E Judas não faz isso só uma vez. Aqui no versículo 9, quando ele fala da contenda entre Miguel e Satanás, aqui ele retira uma citação de um outro livro que não é inspirado, chamado Assunção de Moisés. Isso torna o livro Assunção de Moisés e o livro de Enoque inspirados? Não torna inspirados. Simplesmente a citação era verdadeira. E como a citação era verdadeira, ela foi utilizada no texto bíblico para comunicar, para expressar melhor aquilo que Deus queria ensinar às pessoas. Interessante que nós percebemos mais casos na Bíblia em que um autor bíblico inspirado se utiliza de outras fontes para comunicar a vontade de Deus. Por exemplo, no Evangelho de Lucas, vou ler para você Lucas 1, 1 a 3 para você perceber uma coisa.
Lucas não foi um indivíduo que teve uma tão íntima comunhão com Cristo, dos relatos da vida de Cristo, como outros. Entretanto, Lucas foi inspirado por Deus e Lucas se utilizou de fontes históricas para escrever o seu evangelho. Vou ler para você Lucas 1, 1 a 4. Diversos relatos sobre Cristo já foram escritos, usando como fonte de informação as narrações existentes entre nós, transmitidas pelos primeiros discípulos e outras testemunhas oculares e servos da palavra. Contudo, pareceu-me que seria bom, depois de uma investigação completa, mandar-lhe este resumo, querido amigo Teófilo, para que tenha plena certeza de todas as verdades que foram ensinadas. Lucas menciona que havia muitos relatos sobre a vida de Cristo nos dias dele. Só que ele selecionou o que era de principal, fez um resumo para elaborar este evangelho sob encomenda de Teófilo. Perceba que não é errado um profeta inspirado se utilizar de alguns materiais, desde que contenham verdades nesses materiais, para poder ilustrar, comunicar melhor a vontade de Deus. A escritora cristã Ellen White fez a mesma coisa e por isso é desonesto da parte de alguns que a acusam de plágio. Por exemplo, no livro O Grande Conflito, logo na introdução, ela menciona que se utilizou de citações de historiadores para ilustrar, exemplificar, para explicar melhor a mensagem que ela havia recebido de Deus. Assim como Ellen White não pode ser considerada uma plagiadora, Judas também não pode ser considerado um plagiador e muito menos o evangelista Lucas. Então, resumindo, não há problema em pegar uma citação de uma obra que não é inspirada se há uma verdade nessa citação. Deus é um comunicador e ele vai se utilizar dos recursos viáveis, corretos e que disponíveis da comunicação para transmitir a sua mensagem. Por isso, não precisamos nos preocuparmos com isso. Ok, professor, muito bem. E para você participar do programa, basta você mandar as suas perguntas para 12 9156 6972. Você manda suas perguntas, eu recebo aqui na hora pelo SMS 12 9156 6972. Você também pode acessar o nosso blog novotempo.com/Na Mira da Verdade. Você vai ver lá que o programa está ao vivo. Deixa eu só ver aqui, vamos confirmar isso daqui, se já está no ar aqui, ó. Opa! Agora sim, já está no ar, você pode mandar as suas perguntas para a gente e a gente recebe aqui na hora também. Ou então, você pode acessar as nossas redes sociais. Pelo Facebook, namiradaverdade.nt e pelo Twitter, @namiradaverdade, tá bom? Participe, são várias formas que você tem para mandar as suas perguntas e os seus questionamentos para colocar aqui na Mira da Verdade. Olha só, a pergunta, a semana passada nós terminamos o programa com uma pergunta em aberto. E essa pergunta agora, professor, está contigo. A pergunta é a seguinte, que ficou no programa passado, que não deu tempo para você responder. A Bíblia apoia a prática de ungir as pessoas com óleo? Vejo muito essa prática sendo usada em muitas denominações religiosas hoje. Em Tiago 5,14, mostra que esta prática ainda é válida para os dias de hoje. Quem mandou a pergunta foi Sena Madureira, o Jason, de Sena Madureira, no Acre. Olha aí, professor, como que é essa questão do ungir a cabeça com óleo? A gente sabe que é uma prática bíblica, mas nos dias de hoje isso é válido ainda, não é válido? Para que serve isso aí? Como é que é? Vamos lá então. O óleo, o azeite na Bíblia é um símbolo do Espírito Santo. Então, quando uma pessoa ela era ungida, ou seja, era derramado sobre a cabeça dela o azeite, isso evidenciava que a pessoa estava aceitando a presença do Espírito Santo na vida dela. Então, no Antigo Testamento, a unção com óleo não estava no mesmo contexto de Tiago, por exemplo. A unção com óleo tinha uma função, nomear o indivíduo para uma função importante. Então, quando você lê, por exemplo, o livro de Samuel, quando Davi foi escolhido rei e outros também, eles foram ungidos com óleo para dizer que Deus separou-os
para aquela função específica. Agora, no Novo Testamento encontramos o mesmo procedimento, só que com uma função diferente. Então aqui em Lucas 5, 14 e 15 diz assim, ou melhor, Tiago, não é? 5, 14 e 15. Alguém está doente, que mande chamar os líderes da igreja, e esses devem orar sobre ele e derramar azeite sobre ele, em nome do Senhor. E as orações deles, se oferecidas com fé, curarão o doente, pois o Senhor o fará ficar bom. Se houver cometido pecados, o Senhor o perdoará. Aqui, o ungir, o derramar óleo na pessoa, está relacionado à cura. Não é uma prática banalizada como vemos em muitas igrejas hoje. Aqui é num caso mais específico. A pessoa estava enferma, queria entregar a sua vida a Deus e ao Espírito Santo, então ela permitia que se colocasse um pouquinho de azeite sobre ela e ela estava dizendo o seguinte: eu aceito a vontade de Deus para a minha vida, eu quero a cura. Mas se Deus, o Espírito Santo, ao me ungir com óleo, decidir que eu deva descansar na morte agora, eu aceito a vontade dele para a minha vida. Então é uma prática válida, só que não deve ser banalizada. Especialmente, infelizmente, por algumas igrejas que utilizam-se da prática, não com um cunho assim espiritual, mas como uma forma de arrancar dinheiro das pessoas. Isso é desonesto, isso não é bíblico e Deus vai cobrar por isso. Muito bem, professor. As perguntas aqui não param de chegar pelo nosso SMS e também pelo blog, já começaram a chegar muitas perguntas. Uma pergunta que tem aqui é a seguinte: quem escreveu as segundas tábuas da lei? Nós sabemos, professor, que Deus, com o seu dedo, escreveu as leis e entregou a Moisés. Moisés desceu um morro e quando chegou lá viu o povo adorando um ídolo, um bezerro de ouro, quebrou as tábuas. A segunda tábua, professor, foi escrita por quem? Por Deus ou por Moisés? Obrigado, esse querido amigo ou amiga que enviou a pergunta. O nome dele é Valdir Santana, do Pernambuco, Caruaru. Obrigado, Valdir. A resposta à sua pergunta, Valdir, se encontra em Êxodo 31, 18. E aqui diz o seguinte: quando ele acabou de falar com Moisés, no monte Sinai, deu-lhe as duas tábuas da aliança, tábuas em pedra, escritas pelo dedo de Deus. Então, as segundas tábuas da lei também foram escritas pelo dedo de Deus. Interessante, os 10 mandamentos são a única parte da Bíblia que não foram inspirados por Deus. Deus deu pessoalmente. Será que isso não deve dizer alguma coisa para você e para mim, amigo telespectador e ouvinte? A única parte da Bíblia que não foi inspirada, mas que foi dada por Deus pessoalmente. E tem gente que tem a audácia de dizer que a única parte da Bíblia que não foi inspirada e que foi dada a Deus pessoalmente, tem gente que tem a audácia de dizer que foi abolida. Cuidado com isso. Ok, ainda no blog, professor, tem uma outra pergunta interessante aqui, antes de eu colocar uma do SMS. A pergunta é a seguinte: em João 20, de 17 a 19, Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana e foi ao céu. E no verso 19 diz que naquele dia à tarde, Jesus veio aos discípulos. Foi após esse fato que Jesus ficou 40 dias na terra e depois subiu ao céu? Pois há quem diga que Jesus subiu ao céu somente depois dos 40 dias. Professor Leandro Quadro, afinal de contas, quando Jesus ressuscitou, ele já subiu ao céu ou ele permaneceu 40 dias aqui e só depois foi ao céu? Como que é? Na verdade, aconteceu o seguinte: quando lemos João 20, 17, percebemos uma coisa muito interessante. Quando Jesus tinha sido ressuscitado, alguém foi adorá-lo, não é? Maria. E aí, olha o que aconteceu. Não me toque, disse Jesus, porque eu ainda não subi ao meu Pai. Mas vá procurar os meus irmãos e diga-lhes: eu vou subir para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Maria Madalena foi impedida pelo próprio Cristo de adoração, porque primeiro ele queria ir ao céu para ter certeza de que o sacrifício dele foi aceito pelo Pai. E depois, você percebe aqui no relato de João, que depois ele permite adoração. Por exemplo, quando ele vai aqui, em João 20 em diante,
João 20, João 21, você já percebe ele aceitando a adoração, que os discípulos se ajoelhem diante dele. Então isso nos mostra que ele subiu primeiro ao céu, teve certeza do seu sacrifício aceito, inaugurou, diríamos assim, o santuário celestial, onde ele faria uma obra sacerdotal pelo ser humano, e depois ficou 40 dias. E depois desses 40 dias, de acordo ali com Atos 1, 9 a 11, ele subiu ao céu definitivamente. Muito bem, professor. Olha só, hoje você está firme no gatilho aí hoje, hein? Tá rapidinho. Olha só, pelo SMS aqui tem uma pergunta, professor, que ele começa fazendo da seguinte forma: fantasma no Evangelho de Mateus? Olha só o que ele pergunta. Agora, a questão é a seguinte, logicamente que é uma brincadeira, mas realmente lá no livro de Mateus, no capítulo 14, de 25 até 27, onde fala aquele momento em que Jesus andou sobre as águas, os discípulos começaram a achar que era fantasma, professor. Isso dá a entender de que, mesmo no passado, já tinha essa crença de espíritos, de fantasma. Como é que é? Já tinha isso então, professor? Já. Isso não é uma coisa nova, moderna, não? Essa questão do espiritismo e tudo mais? Como que é? Pois olha, amigo Tito, realmente aqui ó, em Mateus 14, 25 e 26, olha que texto interessante. Já de madrugada, Jesus veio até eles, caminhando em cima da água. Eles gritaram de medo, pois pensaram que fosse um fantasma. Fantasma então, meu amigo? Que história é essa na Bíblia aí de fantasma? Até na Bíblia tem fantasma? Então, como que é? A Bíblia menciona realmente a crença cultural da época, né? Em todas as épocas da história, praticamente, os seres humanos têm medo de fantasmas. Agora, e no grego... vem cá, que fantasmas são esses? Isso daí, como é que a gente pode explicar melhor isso? As pessoas acreditavam em almas penadas também, desde o passado? Será que isso não é uma maneira de hoje justificar que isso é uma coisa natural e que desde o passado a Bíblia já falava sobre isso? Olha Ou que interessante. será que é o inimigo de Deus que faz acontecer, aparecer isso desde lá do passado? Com certeza. Olha, primeiramente, nem tudo aquilo que a Bíblia registra, ela está provando. Então a Bíblia registra, por exemplo, muitos homicídios cometidos no passado, porque a Bíblia quer registrar, na verdade, toda a verdade dos fatos, até mesmo para nós aprendermos com os erros dos personagens. E aqui a Bíblia, em Mateus capítulo 14, registra realmente uma crença, um medo deles em fantasmas. Agora, uma coisa importante que você abordou, Tito, é que realmente, quando haviam manifestações espirituais de espíritos aparecendo, biblicamente não temos dúvida alguma de que isso é manifestação demoníaca. Ali em Apocalipse 12, 7 a 9, aprendemos que existem só dois poderes do universo: Cristo e seus anjos e o diabo e seus anjos. Não há um poder intermediário. Então, espíritos aparecendo de mortos, sendo que a Bíblia ensina que a morte é um sono até a volta de Cristo, é óbvio, não é? Que são demônios. É por isso que há uma advertência muito grande na Bíblia sobre a prática de consultar espíritos de mortos. Eu vou ler aqui um texto que se encontra em Levítico, capítulo 19, versículo... Ou melhor, capítulo 20, verso 27, diz assim: o homem e a mulher que entre vocês que forem necromantes, que praticam necromancia, consulta a mortos, ou feiticeiros, terão de ser castigados com a morte, serão apedrejados. Essas pessoas serão responsáveis pela sua própria morte. Naquela época, era tão grave isso que havia pena de morte. Então veja, não é uma coisa simples para Deus. E em Levítico 19, 31, olha que texto: não se tornem impuros procurando os que consultam os mortos. Então, a Bíblia revela isso. Não é a opinião do Leandro, da Novo Tempo e nem do Namira da Verdade. É a opinião da Bíblia. E se nós quisermos ficar com a Bíblia, realmente não podemos acreditar nessas coisas. Muito bem, professor. A próxima pergunta aqui é com respeito à Santa Ceia. E eles estão querendo saber o seguinte: o que é a Santa Ceia? A gente vê ali na história bíblica que Jesus fez a Santa Ceia com os discípulos, mas para os dias de hoje, qual o real sentido desse ritual na igreja, professor?
Olha, pergunta interessante. Eu vou abrir aqui um capítulo, que é o capítulo 11 de 1 Coríntios. Para a pessoa ver com detalhes a Santa Ceia, pode ler ali Mateus 26, 27 e João capítulo 13. Eu vou ler aqui um texto que vai nos mostrar que esta cerimônia é relevante para os nossos dias também. 1 Coríntios 11, a partir do verso 20. Ou melhor, verso 26. Porque cada vez que vocês comerem este pão e beberem este cálice, estão anunciando a mensagem da morte do Senhor, morte que ele sofreu por vocês. Façam isso até que ele venha. Ou seja, a Santa Ceia tem que ser celebrada até o dia em que Jesus voltar. Por quê? A Santa Ceia é um lembrete de que um dia Cristo morreu para pagar a dívida pela nossa desobediência. A Santa Ceia é um lembrete de que Cristo ressuscitou. E a Santa Ceia é um lembrete, de acordo com 1 Coríntios 11, 26, é um lembrete de que Cristo vai voltar uma segunda vez. Então, na Santa Ceia, o que acontece? Nós comemos um pedacinho de pão sem fermento, um pouquinho de suco da uva sem o álcool. Esses emblemas indicam o seguinte: quando comemos o pão, estamos dizendo assim: eu aceito o corpo de Cristo que foi pendurado na cruz para pagar a minha dívida para com a lei de Deus. Ao tomar o puro suco da uva, eu digo assim: eu aceito o sangue sem pecado de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário por mim. Então esta é a prática da Santa Ceia. E ela tem que ser celebrada de acordo com esse texto que lemos, até que Jesus volte, para mantermos sempre na nossa mente de que Jesus morreu pelos nossos pecados e que Ele vai voltar para concluir o seu plano de salvação, nos resgatando deste mundo mau e da morte eterna. Muito bem, professor. O nosso programa está apenas começando. Ainda tem um intervalinho, mas aproveite o intervalo, mande as suas perguntas, mande seus questionamentos, suas dúvidas e nós vamos responder baseados na palavra de Deus. Não sai daí não, a gente volta já já. Já estamos de volta, agora são 21 horas e 33 minutos e obrigado por você estar aí acompanhando a gente. E se você quer participar do nosso programa, para você mandar as suas dúvidas, basta você mandar um torpedinho SMS para 12 9156 6972. Eu recebo na hora. Ou então acessando o nosso blog novotempo.com/Na Mira da Verdade. Você vai ver que do lado direito do blog está escrito: o programa está no ar. Você preenche ali mandando suas perguntas. Não usa aquele espaço ali não para você mandar abraço, elogiar o programa. Usa para você mandar suas perguntas e aí chega mais facilmente aqui para a gente achar a sua pergunta, tá bom? Então, ali naquele espaço, você pode mandar as suas perguntas, eu recebo aqui na hora. Ou então, através das redes sociais, pelo Facebook, namiradaverdade.nt e pelo Twitter, @namiradaverdade. Uma pergunta que chegou aqui agora pelo nosso blog é do Rude. Eu acho que é ele, né? Rude Denis, isso mesmo, Recife, no Pernambuco, e ele pergunta o seguinte: professor Leandro Quadros, essa é muito boa, meu amigo. Você agora, quero ver como é que você vai sair dessa aqui, ó. Não tenho dúvidas sobre a verdadeira forma de batismo, ok? Mas recentemente ouvi um argumento sobre o batismo de Paulo descrito em Atos 9, 17 a 19, onde o pastor de uma igreja evangélica dizia que não tinha como ele ser batizado por imersão, mas por aspersão, e que era costume da época. E então, havia um tanque na casa onde o homem pudesse ser batizado por imersão ou não? Paulo, afinal de contas, foi batizado por imersão ou por aspersão? E emendando isso daí, qual que é o verdadeiro batismo bíblico? Vamos ler o relato lá para a gente contextualizar o nosso telespectador. Isso está em Atos 9, 17, né? Atos 9, de 17 a 19, diz o seguinte: então Ananias entrou na casa de Judas, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Saulo, meu irmão, o Senhor que me mandou aqui é o mesmo Jesus que você viu na estrada de Damasco.
Ele me mandou para que você veja de novo e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, umas coisas parecidas com escamas caíram dos olhos de Saulo e ele pôde ver de novo. E ele se levantou e foi batizado. Depois, ele comeu alguma coisa e ficou forte como antes. Ora, ele estava ali na casa. Como que ele foi batizado? Ele dá a entender de que, dentro da casa ali não tinha um tanque batismal. Ele foi batizado, será que por uma aspersão? Como é que é? Olha, com todo respeito, esse pastor que argumentou dessa maneira, ele está mais por fora que arco de barril. Mas por quê, professor? Dá a entender aqui, não é isso? Pelo seguinte, haviam cisternas nas casas, muitas vezes se batizava em cisternas. Outro detalhe, a palavra batismo mencionada em Atos 9. No grego, batismo é baptizo e significa mergulhar, afundar. Se ele fosse batizado por aspersão, outra palavra tinha que ser utilizada, não baptizo no grego. Terceiro ponto, o próprio Paulo em Efésios 4:5 escreveu o seguinte: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. É muito estranho imaginarmos que Paulo, ao mesmo tempo em que fala que há um só batismo verdadeiro, ele é batizado por aspersão, ou seja, não tem cabimento nenhum esse tipo de... Não, mas quando ele fala em um batismo só, ele não está querendo dizer que há só uma forma de você se entregar a Jesus através do batismo? Não fala se é por imersão ou aspersão, meu amigo. Veja, a palavra em si, quando ele fala um só batismo, ele fala que há um só batismo verdadeiro, é um tipo de batismo. Agora, a palavra, Tito, batismo no grego, ela não tem outro significado. Baptizo é afundar, mergulhar. Então tá bom, e cadê exemplos na Bíblia aí de pessoas que foram batizadas por imersão? Vamos ver alguns exemplos. O maior de todos eles, quem questionar esse exemplo aqui, aí tem que orar muito por ele, né? Mateus 3, 16 e 17. Aqui diz o seguinte, Jesus Cristo, depois do seu batismo, logo que Jesus saiu da água, se ele saiu, porque ele estava na água, não tem como eu sair da água num batismo por aspersão, né? Os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo na forma de uma pomba e pousando sobre ele. Então é óbvio que se o batismo de Cristo foi de onde ele saiu das águas, se em João 3,23 é dito que João Batista só batizava onde havia muitas águas, e se Paulo fala que é o só batismo verdadeiro, é óbvio que Paulo não teria sido batizado de uma outra forma, não é? Isso seria uma contradição. Então este irmão que fez essa afirmação, ele tem que estudar mais antes de afirmar uma barbaridade dessas. Ok, professor, muito bem. Agora vai acontecer uma coisa nova aqui no programa Na Mira da Verdade, que a partir de hoje passa a fazer parte do programa. É um novo quadro que nós vamos lançar hoje. E o quadro chama-se... É o seguinte, veja a vinheta. Muito bem, professor, tá com você aí. Qual é a mentira? Que momento da mentira é essa, meu amigo? Pois olha, o programa Na Mira da Verdade vai ter um momento, Tito, que é o momento da mentira. Mas por que isso, meu amigo? Não que nós vamos mentir, mas porque nós vamos mostrar as mentiras que existem no meio religioso. E aí a coisa vai ficar pesada aqui, não é? Então nós vamos fazer isso porque há muita mentira por aí e nós temos que desmistificar. Qual foi a mentira que nós escolhemos hoje para desmistificá-la? A mentira que nós escolhemos hoje é aquela mentira deslavada de que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma seita. Eu vou dizer para você por que isso é uma mentira deslavada. Eu tenho um livro aqui, que é o livro O Império das Seitas. Esse livro, do Dr. Walter Martin, não é? É um livro que foi traduzido para o português sob o título Império das Seitas. O Walter Martin é um especialista em seitas e neste livro ele tem uma afirmação sobre os adventistas. Foi uma pessoa que estudou mesmo sobre o adventismo, ele não brincou de estudar sobre o adventismo, ele estudou, entrevistou líderes adventistas. E aqui, no apêndice B, na página 535, ele fala o seguinte: é minha convicção que não se pode ser um testemunha de Jeová, mórmon ou cientista cristão e ser um cristão no sentido bíblico do termo.
Mas é perfeitamente possível ser um adventista do sétimo dia e um verdadeiro seguidor de Jesus a despeito de certas crenças heterodoxas que nós vamos discutir aqui. Então, mesmo o Walter Martin não concordando com tudo que os adventistas dizem, ele sabia que era possível sim ser um adventista e um verdadeiro seguidor de Jesus. E, portanto, quando você ouvir falar por aí que a Igreja Adventista é uma seita, saiba que é uma mentira. Mentira deslavada, da grossa, de gente que acha que sabe o que está dizendo, mas não sabe nada. Muito bem, professor. Gostei daí. O negócio quer dizer que é mentira mesmo. Pois mentira então, mesmo. É isso aí. A partir de agora, todos os programas você vai ver essas mentiras que dizem por aí e você vai tirar a prova aqui no programa Na Mira da Verdade. Este é um momento da mentira. Anote aí, a partir de agora, todos os programas você vai ter uma mentira desvendada e desmascarada. Muito bem, professor. As próximas perguntas que chegaram aqui agora, deixa eu ver. Tem do SMS, mas tem aqui do Twitter. Vamos colocar aqui uma do Twitter. Tem muita gente conectada com a gente aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Obrigado pela sua participação pelo Twitter. Vamos ver aqui. O Bruno Lee quer saber o seguinte, professor. Sou de Guanambi, Bahia, e queria saber o seguinte. Ter relações sexuais antes de se casar é pecado? A Bíblia fala alguma coisa sobre isso? Olha aí, professor. Como que é a questão da relação sexual antes do casamento? A Bíblia condena? Realmente a Bíblia condena, considera uma prática pecaminosa, porque o plano de Deus é que a pessoa desfrute do prazer sexual, do verdadeiro prazer sexual dentro do contexto do casamento. Agora, além de eu responder isso, eu queria lhe mostrar que ao mesmo tempo, quando uma pessoa erra nessa prática, Deus a perdoa. Então, antes, só quero ler um texto para você. Hebreus 13:4 diz o seguinte: honrem o seu casamento e os seus respectivos votos. Honrem também o leito conjugal que é sem mácula, porque Deus julgará todos os que são imorais ou cometem adultério. O termo imoral aqui, ele engloba a prática da fornicação, que é o sexo fora do casamento. E qual é o plano de Deus para a pessoa que tem desejos sexuais e quer, obviamente, aliviar seus desejos sexuais? 1 Coríntios capítulo 7, versículo 9 diz o seguinte: entretanto, se não puderem controlar-se, sigam adiante e casem-se. É melhor casar-se do que arder em desejo. Veja, a Bíblia não dá margem para satisfação fora do casamento. Você está com muita vontade de fazer sexo, diz Paulo, então se case. Então este é o plano de Deus. Agora, se você não conseguiu cumprir os planos de Deus, eu tenho aqui uma boa notícia para você. Em 1 João capítulo 1, versículo 9, lemos o seguinte: mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos limpar de toda a maldade. Não importa o que você tenha feito na sua vida. Se você pedir perdão a Deus e decidir viver dentro dos planos dEle, unicamente pelo poder da graça dEle, Ele vai declarar você como uma pessoa virgem. Não será mais uma pessoa virgem fisicamente, mas espiritualmente o é sim, pela graça de Jesus Cristo. Muito bem, professor. A próxima pergunta aqui, estou até lendo o texto para a gente colocar na mira. Vamos lá, amigo. A pergunta é a seguinte, ele quer explicação, deixa eu ver quem é a pessoa, o Paulo, do Estado do Espírito Santo, e ele diz assim: eu quero explicação sobre Gênesis capítulo 3, os versinhos 16 e 17. Eu estou lendo aqui e estou vendo que é justamente com o pecado de Adão e Eva, o que Deus deu para Eva e para Adão. Para a mulher, Deus disse: vou aumentar o seu sofrimento na gravidez, e com muita dor você dará luz a filhos. Apesar disso, você terá desejo de estar com seu marido e ele a dominará. E para Adão, Deus disse o seguinte: você fez o que a sua mulher disse e comeu a fruta da árvore que eu a proibi.
de comer. Por causa do que você fez, a terra será maldita. Você terá de trabalhar duramente a vida inteira a fim de que a terra produza alimento suficiente para você. A questão é a seguinte, eu acho que eu quero mais ou menos entendendo o que ele está querendo saber. Deus castiga, professor? Porque aqui dá a entender de que ele deu um castigo para Adão e Eva. Para a mulher, ela vai sofrer dores. Para o homem, ele vai ter que se humilhar e trabalhar na terra para poder sobreviver. É um castigo de Deus, professor? Deus também pode castigar a nós hoje também, se nós vacilamos em um dos seus mandamentos, por exemplo? Olha, isso é uma pergunta interessantíssima. Deus castiga sim, só que de uma maneira totalmente diferente, como muitos acreditam. O castigo de Deus é como o castigo de um pai, porque Deus é pai. Um pai e uma mãe, quando o castigam, eles o quê? Disciplinam o seu filho. Então, o castigo de Deus, a disciplina divina, é sempre para nos melhorar como indivíduos. Então, por exemplo, lemos aqui em Hebreus, capítulo 12, versículo 6, o seguinte, a partir do verso 5... E já esqueceram completamente as palavras animadoras que Deus falou a vocês, que são seus filhos? Ele disse, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor. Não fique desanimado quando ele repreender você, pois o Senhor corrige a quem ama e açoita todo aquele que aceita como filho. Permitam que Deus eduque vocês, pois Ele está fazendo o que qualquer pai amoroso faz com seus filhos. Pois quem já ouviu falar de um filho que nunca foi corrigido pelo seu pai? Então o texto é muito claro. Deus castiga sim, só que no sentido de corrigir, disciplinar, porque Ele é um pai. Ok, professor, muito bem. Agora é o momento de eu oferecer um presente para você. Esse presente aqui que a gente fala todas as semanas. É uma revista, Verdades para o Tempo do Fim, que você pode receber na sua casa sem pagar nada. É gratuita. Na verdade, não é apenas uma revista. É um verdadeiro curso bíblico. Esse curso bíblico são de 16 lições e você pode preencher, estudá-la e no final dessa revista, eu vou mostrar daqui a pouquinho para você, deixa só o câmera mostrar um pouquinho a imagem dela, porque essa revista você vai ver essa capa no nosso blog. novotempo.com/Na Mira da Verdade. Você entrando lá, você vai ver, peça sua revista gratuita. Basta você clicar ali e você vai para um lugar onde você vai fazer o seu cadastro postal para que ela possa chegar direitinho para você. É uma revista com 16 temas nos mais diversos assuntos bíblicos, teológicos, que você vai lê-la e no final você tem um questionário para você responder aquilo que você estudou aqui. É uma maneira gostosa de ler, de estudar a palavra de Deus. E tem outra coisa. Você vai ver aqui que são 16 lições, tem 16 questionários para você. Vamos ver se a gente consegue mostrar aqui para o nosso telespectador. Vamos abrir aqui nos questionários. Vê se você consegue focalizar aí. Esses são os questionários de cada tema, dos 16 temas que aparecem aqui. Se você preencher esse questionário aqui, são 16 lições, e você mandar aqui para Novo Tempo, além de você receber um certificado deste curso bíblico, você vai ter a chance de escolher 3 CDs. Um desses 3 CDs que você vai ganhar gratuitamente também. Ao preencher e mandar para cá o estudo que você aprendeu, você vai ter a chance de escolher. São 3 CDs. Um CD de duetos, um CD de solos e um CD de grupos e trios. Então você vai escolher um desses aqui. Não é que você vai ganhar os 3, não. Você vai ganhar um desses daqui. Você pode escolher ou duetos, ou solos, ou trios e quartetos, tá bom? Então é um presente a mais que nós estamos oferecendo. Além da revista gratuita que você vai receber em casa, o curso bíblico Verdades para o Tempo do Fim, você ainda vai poder receber esse CDzinho. E outra coisa, hein? Você também pode responder esse questionário pela internet. Você estuda a lição, entra no blog que apresenta aqui na revista
e você pode responder esse questionário pela internet. Se você tiver acesso à internet, é mais fácil. Você também vai poder escolher um desses CDzinhos. Ou então, você pode preencher a caneta e mandar pra gente e também vai escolher um desses CDs, tá bom? Então é um presente que nós oferecemos para você. Não perca tempo, não. Peça hoje mesmo. Acesse o nosso blog, novotempo.com/Na Mira da Verdade. Você vai ver o desenho da revista, clica nela e preenche lá para você receber, tá bom? Professor Leandro Quadros, hoje nós temos pessoas que estão nos visitando aqui, daqui a pouco eu vou mostrar e eles têm pergunta para você. Maravilha. Mas antes disso, eu quero colocar uma que chegou aqui pelo nosso blog, o André Luiz de Souza, ele é de Itacuruçá, Mangaratiba, Rio de Janeiro, e ele diz o seguinte: em Apocalipse 18, nos fala sobre a Grande Babilônia. Afinal, quem é essa Babilônia onde se achou o sangue dos profetas, dos santos e de todos os que foram mortos na terra? Como diz o verso 24 do mesmo capítulo? Professor, que Babilônia é essa que Apocalipse apresenta pra gente, onde tem esse derramamento de sangue? O que é isso daí? O que o Apocalipse está querendo dizer sobre esse assunto? Olha, é muito interessante que para compreender esse capítulo da Bíblia, além de uma leitura do texto bíblico, estudemos referências históricas que mostrem a existência de um poder que realmente derramou o sangue dos santos, como menciona aqui, não é? Apocalipse, no capítulo 18, não é? Versículo 24. E ela foi também responsável pelo sangue de todos os profetas e santos mortos como mártires na terra. O termo Babilônia, ele significa confusão. E a que se refere? Quando você estuda Apocalipse 17, você percebe uma coisa interessante. No livro do Apocalipse são mencionadas duas igrejas. Uma igreja vestida de branco, pura, em Apocalipse 12. Esta é a igreja de Jesus Cristo, se refere à igreja primitiva. Uma mulher vestida de branco, de acordo com 2 Coríntios 11:2, mulher em profecia quer dizer igreja. Quando você vai para o capítulo 17, outra mulher é mencionada. Só que agora não é uma mulher vestida de branco, é uma mulher vestida de escarlata, de vermelho, não é? É uma mulher totalmente diferente daquela mulher de branco mencionada em Apocalipse 12. Então, se a mulher do capítulo 12 simboliza a igreja primitiva, é óbvio que o Apocalipse 17 menciona a igreja de Deus, só que numa fase corrompida. E aí você tem que estudar a história, e quando você estuda a história, você percebe que quem perseguiu os santos, de acordo ali com Apocalipse 17 e 18, não é? Foi a igreja medieval, que do ano 538 até 1798 perseguiu os cristãos e milhares foram mortos nesse período de 1260 anos. Então ali se refere àquela igreja medieval e depois engloba também no capítulo 18 toda a confusão religiosa que existe no mundo. Por quê? Porque de acordo com o próprio capítulo, no capítulo 18, ali é dito que esta Babilônia, ou seja, essa confusão religiosa, tem algumas filhas. Aqui diz o seguinte no versículo 3. Pois todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, isso que simboliza doutrinas falsas. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi a voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejais participante dos seus pecados e para que não incorrais nas suas pragas. Então, há um convite, não é, de Deus para que os seus filhos de todas as denominações que perceberem que se encontrarem em alguma espécie de confusão religiosa, que saiam dela enquanto há tempo.
Ok, professor. Então, ainda mantendo o livro do Apocalipse, tem mais uma pergunta de um dos nossos telespectadores que estão aqui hoje. Eu queria apresentar aí, nós temos pessoas que estão nos visitando, não sei se os nossos câmeras vão conseguir pegar aí, mas nós temos a família Borges aqui de Garopaba, Santa Catarina. Temos a Camila, o Álvaro, o Eric, que é o filhinho que acho que já está dormindo ali no cantinho. Tem a Bruna, o Rafael e a Sandra. Obrigado por vocês estarem aqui acompanhando o programa Na Mira da Verdade. Obrigado pelo carinho de vocês. Eles vieram aqui para ver se o programa é ao vivo mesmo. Então já estão aí vendo. O programa é ao vivo e na lata. Mas olha só, professor, eles mandaram uma perguntinha aqui para você, meu amigo. Vamos lá. Já que você estava no Apocalipse, olha aqui, ó, eles já colocaram o seguinte. Quem são e o que fazem os 24 anciãos de Apocalipse 4:4, professor? Eu não sei, a Bíblia não deixa muito claro quem são esses seres. Você tem alguma explicação aí sobre Apocalipse 4:4? Realmente, Tito, a Bíblia não deixa muito clara. Ela nos dá a entender alguma coisa. Aqui no versículo 4, lemos o seguinte: E ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. Você percebe aqui uma coisa interessante: a coroa, ela é um símbolo o quê? De vitória. Então isso demonstra que essas pessoas receberam de Deus uma vitória. Então é bem possível, mesmo que não seja o texto claro, que os 24 anciãos sejam pessoas que obteram a vitória sobre o mal e que Deus levou para o céu antes da segunda vinda de Cristo. E na verdade a gente pode até explicar um pouco mais isso na ressurreição de Jesus, que a gente sabe que muitos ali subiram ao céu com ele, não é? Bem lembrado, ali em Mateus 27, 52, 53, Tito, ali menciona-se realmente um grupo especial que ressuscitou e, de acordo com Efésios 4, 8 e 9, foi levado para o céu como troféus da vitória dele sobre a morte. Então você analisou uma coisa interessante, que é bem provável que esses 24 anciãos que estão ali com Deus no comando, no universo ali, eles tenham realmente sido resgatados do planeta Terra por essa ocasião da ressurreição, da ascensão de Cristo aos céus, né? Porém, alguns mistérios a gente só vai saber lá no céu. Muito bem. A próxima pergunta que chegou no Facebook, bem interessante, professor. Olha só. Deixa eu ver onde ela está aqui. Isso aqui, ó. Luiz Torres, pelo Facebook, perguntou agora há um tempinho atrás. Deixa eu ver quanto tempo que ele foi aqui. Ó, a pergunta dele é o seguinte, tem 2 minutinhos só para você responder, hein, professor? Tá, ok. Se eu for salvo, toda a minha família também será salva, assim como foi no tempo de Noé? Olha só que interessante. Se eu for salvo, uma vez que eu conhecia Jesus, tem chance dos meus familiares também serem salvos, professor? Depende. Como assim? Pelo seguinte, uma coisa que tem que ficar clara para nós é o seguinte: ninguém vai de carona para o céu. Né? Então, os filhos de Noé não foram de carona para o céu simplesmente. Onde que nós vamos encontrar a resposta e a certeza disso? Eu vou ler um texto aqui que se encontra em Atos 16, 30 e 31. Porque às vezes lemos só o verso 30 e pensamos assim, opa, se uma pessoa crê em Jesus, mas a família não crê, a família vai ser salva com ela. Não é isso que o Atos 16, 30 diz. Vamos ler Atos 16, 30 e 31, que diz o seguinte: Depois levou-os para fora e suplicou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: Creia no Senhor Jesus e será salvo você e sua casa. Então contaram a ele e a toda a sua casa a boa nova do Senhor. Naquela mesma hora da noite, ele lavou as feridas, as chicotadas, e em seguida ele e toda a sua família foram batizados. Percebeu? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Entretanto, os membros da família do carcereiro tiveram também que aceitar a Jesus e evidenciar a fé em Jesus por meio do batismo. Então, é óbvio que você aceitar a Cristo vai influenciar positivamente, grandemente, a sua família a ser salva. Mas a decisão final é deles, porque eles também têm que aceitar a Cristo e porque, repito, ninguém de nós poderá ir de carona para o céu. Ok, professor, com essa nós encerramos mais um programa Na Mira da Verdade e nos encontramos na terça-feira que vem, ok? Tá ok, meu amigo. Um abraço, amigo Tito. Deus abençoe a você, amigo telespectador, amigo internauta, amigo ouvinte da Rádio Novo Tempo. Muito obrigado pelo seu carinho, que Deus guarde a sua vida
E nunca esqueça de uma coisa, sempre que você tiver a coragem de perguntar a Bíblia, ela vai ter a coragem de lhe responder. Até a próxima, se Deus quiser. E aqui no programa você já sabe, os seus questionamentos, as suas dúvidas sempre estarão na mira da verdade. Tchau.